Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos aproveitar então que estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de 1 Pedro. 1 Pedro já fica quase que... Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos lá, Pedro, cadê? Cadê? Olha esse Apocalipse. Gente, Apocalipse. Pode ir. Hoje, Tiago. Aí, Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, Glória a Deus. 2. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, invejas e toda murmuração, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião, pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será Amém. confundido. Amém. Você pode se sentar? Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão presentes nessa noite, né? E pela graça de Deus estamos outra vez aqui para cultuarmos ao Senhor. E hoje está um pouquinho, vou dizer fresquinho, porque está frio mesmo, né? E o frio faz a gente se acomodar um pouquinho, né? Mas graças a Deus que os irmãos aqui se encorajaram, né? Estão aqui para serem participantes da bênção. Não sei se a Michelle veio de a pé, bicicleta. Não é fácil, né? Bicicleta lá da 8, mas certamente não vai ter galardão, né? Sei que a palavra Taiane veio de Uber, né? Olha, eu vou aqui melhor, né? Veio de Uber, né? Tá bom, mas tá aqui, né? E, graças a Deus, a nossa irmã Antônia também, sempre, quando pode, estar aqui conosco também, né? Participar do nosso culto. Amém. Ontem também nós tivemos já na cidade de Alvorada e o culto também foi muito abençoado ali com os irmãos, né? E até eu acho que eu devo ter judiado um pouquinho dos irmãos, que depois eu fui assistir a pregação, tinha passado um pouquinho da hora, né? Mas também a gente esteve no culto e as pessoas conversando, e aí uma meia hora, uns 40 minutos, e depois que passa rápido, né? Então também não tem problema se passar uns 10 minutinhos na pregação, né, Nestor? Amém. Né? Glória a Deus. Tem que aproveitar todo o tempo. Acho que a gente já perdeu muito tempo já falando tão pouco da palavra, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades para expressar o que Deus está fazendo nesse tempo do fim e aproveitar para divulgar essas coisas, né? Eu quero falar aqui alguns assuntos, talvez eu vou ler alguns parágrafos, assim, conforme Deus inspirar. Talvez eu só recite para os irmãos. E eu sei que vocês creem, vocês sabem que é a mensagem, sabem que está escrito, né? Eu sei que vocês não vão duvidar que eu estou criando alguma coisa, que eu estou acrescentando, né? Eu li essa escritura aqui, amém, de Pedro. Pedro fala de duas coisas importantes aqui, assunto que eu já estou falando para os irmãos há alguns dias. Eu quero que vocês pensem bem nisso que eu vou falar aqui. Amém. Pedro, amém, coloca Jesus Cristo como essa pedra
essa pedra viva, né? Essa pedra principal de esquina. Como diz aqui a Escritura, uma promessa, creio que está no Salmo, que diz isso, que eu ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. Então, nós aqui como cristãos, todos esses anos que servimos a Jesus, sabemos que essa pedra é Jesus Cristo, né? Até mesmo o sistema denominacional já sabe que essa pedra de esquina aqui é o Senhor Jesus Cristo, né? E também está dizendo aqui também para nós, né? Chegai-vos a Ele, chamou nós de pedras vivas também, né? Então sabemos que todos nós também somos parte dessa grande construção, né? Como falamos no culto ontem, somos pedras que estamos sendo cortados também, lapidados por Deus, né? Cada um do seu tamanho, como tem que ser feito, né? Cada um é cortado, e quando a gente começa a compreender que somos pedras e temos que ser cortado, aí tu compreende por que às vezes, né, a palavra parece que nos fere, né? O próprio peso a chama da prova, né? Na verdade, a gente sabe que Deus está nos moldando, nos lapidando, e isso realmente não é uma tarefa fácil, né? Ninguém quer passar por esse processo que Deus está cortando, tirando as escórias. Quando Deus vai nos encaixar, nós, nesse edifício que Ele está construindo, tem que encaixar perfeitamente, não pode estar sobrando e nem pode estar faltando nada. Não adianta querer pegar a pessoa, começar a empurrar, se encaixa, e se o vão não é para ti, alguma coisa vai ficar errada na construção, né? Essa pedra tem que chegar, cada uma tem que se encaixar perfeitamente no seu lugar. Se tentar encaixar uma pedra que não cabe, que fica menor ou maior, em alguma outra parte vai faltar uma pedra e outra parte vai sobrar. Então, todos nós estamos aqui sendo cortados, lapidados pela palavra do Senhor, para que possamos encaixar perfeitamente nessa construção. Agora, a base da pregação, eu vou citar aqui, o profeta fala da igreja de Filadélfia, ou melhor, Laodiceia, falando sobre o mensageiro do tempo do fim, ele diz assim: agora, esse de Malaquias, falando do mensageiro, né? Este de Malaquias, capítulo 4, e de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, ele fala duas coisas. Eu quero que vocês coloquem isso no coração e não se esqueçam mais que o ministério do irmão Brana, ele veio, entre muitas coisas que Deus fez, mas ele estava dividido em duas partes diferentes, né? Então, o profeta está dizendo aqui, esse mensageiro que viria da era de Laodiceia, também de Malaquias capítulo 4, e Apocalipse capítulo 10, versículo 7, ele fala duas coisas ele tem que fazer. Primeiro, a primeira parte que ele tem que fazer, segundo Malaquias capítulo 4, o ministério desta parte é converter o coração dos filhos aos pais, que essa é a parte que todos nós já compreendemos bem, né? O que é converter o coração dos filhos aos pais? É pegar essa igreja de hoje, que está vivendo aqui, e levar ela de volta àquela fé apostólica lá do princípio, né? Levando-nós de volta ao batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia com vinho e pão asmo, o complemento à Santa Ceia que é o lava-pé, tirou as mulheres do púlpito, toda aquela forma lá da igreja, que a igreja primitiva agia, que no decorrer das eras foi se perdendo. Então a promessa de Deus é que viria a promessa de Malaquias capítulo 4, esse profeta, esse mensageiro, e parte desse ministério seria realmente nos pegar a igreja do tempo do fim e levar de volta a esse princípio, a fé apostólica. Então, depois a igreja está já nesta fé apostólica, de volta à fé apostólica, então viria a segunda parte do ministério, diz assim: segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas no 7 selo. Serão esses mistérios
esses mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão o coração dos filhos aos pais de Pentecoste, será exatamente assim. Então a segunda parte do ministério de Ilhambrana seria de acordo com Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Então todo o mistério, aqueles 7 trovões que soaram as suas vozes, que o João ouviu, o João, tipo da noiva, ele ouviu, entendeu, ele compreendeu o que os 7 trovões falaram e até mesmo escreveu o que eles tinham dito. Estava pronto para escrever. Quando ele está pronto para escrever, então a voz diz para ele, não escreva. Né? Não escreva. Sela o que os 7 trovões falaram, porque nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então o mistério de Deus será revelado. Eu me lembro que, logo que eu comecei a pregar essas coisas, que o Espírito Santo me abriu o entendimento, para me compreender, que a gente entendia um pouco diferente na época, eu me lembro que alguns irmãos que congregavam comigo, até já saíram, não estão mais comigo, né? Então, um deles perguntou, pastor, o senhor vai continuar pregando essas coisas? Eu vou continuar pregando, irmão, e a tendência é essas coisas ficarem mais fortes, né? Mas daí, até alguns irmãos que já falaram comigo aí que vão sair, mas esses irmãos era ele mesmo e a família, né? Não era que alguém tinha falado, e que já estava com vontade de sair, né? Eu digo, olha, querido, se vocês vão sair, eu lamento, assim, a gente ama vocês, né? Faz algum tempo que vocês estão aqui com a gente, né? Gostaria que vocês ficassem até o final. Mas entre eu continuar pregando essas verdades e vocês irem embora, então, né? Os irmãos fiquem à vontade, né? Os irmãos que eu procuro um tabernáculo que realmente vai pregar aquilo que vocês querem ouvir, né? Porque eu vou seguir pregando essas coisas, porque essas coisas são claras, estão reveladas. E eu seria o maior hipócrita com vocês se eu enxergasse essas coisas e não falasse a verdade para vocês. Eu me lembro que a gente entrou num tipo de assunto, de uma pregação que eu tinha pregado, e quando ele me pediu que eu fosse na casa dele, eu captei que ele ia falar sobre a pregação. Então, eu já fui pronto, peguei as mensagens, que Deus me deu discernimento, e levei as mensagens junto. Então, quando ele entrou no assunto, peguei todas as mensagens, coloquei assim em cima da mesa, fui lendo os parágrafos, fui lendo. Quando chegou a uma certa altura da leitura, ele percebeu que ele não tinha mais argumento. Não que ele creu, na verdade ele não creu, se ele cresce ele estaria conosco até hoje. Na verdade ele não teve argumento, então ele agarrou e disse assim, ô pastor, um deles até tinha uma dificuldade de falar, disse, ô pastor, pode parar de ler. Aí eu brinquei assim, eu digo, tem certeza? Esse cara tem mais uma meia dúzia de mensagens para ler ainda. Não, pode deixar assim. Eu disse, vocês estão pedindo para mim parar porque vocês creram ou porque vocês não têm argumento? Na verdade não tinha argumento, né? Não tinha o que falar, estava ali várias mensagens comprovando o mesmo assunto. Aí um deles disse assim para mim, olha, João teve a revelação de todo o Apocalipse. E quando João teve a revelação de todo o Apocalipse, o João retornou depois da ilha de Patmos e foi para a sua igreja. O que João pregou lá, pastor? O João pregou sobre o amor de Deus. Olha as cartas de João, as pregações de João, depois que ele retorna da ilha de Patmos. Filhinhos, de última hora, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Sim, eu concordo que João fez isso. Mas, irmão, tu tem que compreender uma coisa. Que o João tentou falar dessas coisas, João tentou escrever, ele queria divulgar isso. Estava no coração do João o desejo de mostrar o que tinha visto. O profeta disse que quando a inspiração atingiu o João, ele ficou tão feliz que ele começou a gritar, ora vem Senhor Jesus, quando ele viu todo o plano da redenção, 7 selos abertos, as 7 trombetas tocando, as 7 pragas descendo, todo aquele mistério que estava ali oculto quando ele viu aquilo acontecendo, ele desejou que Jesus Cristo viesse logo. Quando ele tentou divulgar, tentou escrever, então foi dada uma ordem para ele. Não escreva, não é para ti. Quando tu voltar para a tua igreja, outras palavras, não prega isso. Não é para ti revelar. Amém. É nos dias da voz do 7º anjo. Amém. Quando ele trocar. Os irmãos da concentrada é a mesma coisa que João. Exatamente. Vão tentar, não, só o amor de Deus, não. Para os dias de João era para pregar o amor de Deus. Mas quando viesse o ministério do 7º anjo, então ele não pegaria alguma coisinha aqui, outra coisinha ali.
Ele disse que ele pegaria todos aqueles cabos soltos que ficaram Aleluia. soltos durante todas as eras e todos os cabos seriam conectados. Então todo o mistério de Deus teria que ser revelado. E eu disse para os irmãos no culto esses dias, eu digo, olha, tem pergunta que as pessoas me fazem às vezes que eu não sei responder. Eu não sou um sabe-tudo e nem quero ser um sabe-tudo. Eu não sou um sei-tudo. Embora eu não tenha resposta, mas eu sei que na mensagem tem resposta para tudo. Amém. Eu posso não ter, posso falar, irmão, não tem agora. Mas com certeza em alguma parte o profeta respondeu. Então nós temos aqui essas duas coisas. Primeiro, ele vem revelar, trazendo-nos de volta à fé apostólica, e depois revelar os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Eu vou ler aqui outra escritura para os irmãos. Os irmãos precisam acompanhar com a linha tempo, só ver se eu acho aqui. Quando Jesus chegou ali na Palestina, ele percebeu que faltava algo ali, quer ver? Ele está pregando ali para aqueles fariseus e está falando a respeito daquela plantação que ele tinha arrendado aquela plantação para aquelas pessoas, e depois ele foi para cobrar, e aí mataram os servos, depois mataram o próprio filho, colocando o seu ministério, os fariseus ali, os judeus, que a eles foi dado o direito, de plantar, de trabalhar, e eles mesmos mataram os profetas, enfim. Aí Jesus encerra dizendo assim: que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, dará a vinha a outros. A gente sabendo que isso aqui está se referindo ao evangelho saindo dos judeus e vindo para nós, o povo gentil. É isso que a Bíblia está falando, E diz assim: e ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina, e essa foi feita pelo Senhor. E aí a gente lê essa escritura, a gente fica pensando, o que isso significa? Aí o irmão Brana vem e mostra em muitas mensagens para nós que Jesus Cristo disse isso porque havia uma história lá no Velho Testamento. E essa história do Velho Testamento era o seguinte, que lá no Velho Testamento, quando Salomão começou a construir o tabernáculo, esse tabernáculo que Salomão construiu é um tipo da igreja de Jesus Cristo. E esse tabernáculo, vocês sabem, vocês lêem na Bíblia, vieram pedras cortadas de todas as partes. As pessoas cortavam, traziam carregamento, aqueles reis que o templo de Salomão foi um templo de paz, todos os reis tinham paz com Salomão, então todo mundo mandava madeira, mandava pedra, e tudo era cortado perfeitamente, como eu disse aqui no início, do tamanho correto. Quando chegou em Jerusalém, não precisou se cortar um serrote, não precisou bater com uma talhadeira, cada uma daquelas pedras encaixavam perfeitamente na construção, e aquilo foi colocando pedra sobre pedra, como os irmãos cantam, revelação sobre revelação, revelação sobre revelação, para que o tabernáculo fosse construído. Mas diz que apareceu por lá uma pedra meio estranha, assim, que quase que não cabia para muita coisa. E alguém deve ter olhado aquela pedra e disse, o que essa pedra está fazendo aqui? Eu acho que veio por engano. E pegaram aquela pedra e atiraram num canto. Aquela pedra ficou atirada num canto. E quando eles estão chegando no final da construção, que coisa triste isso, Perceberam que a obra estava imperfeita, estava incompleta. Mas por que a obra está incompleta? Por que está imperfeita? Por que a gente não consegue encerrar a obra em perfeição? Aí os construtores começaram a se preocupar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar a enviar mensagens aí para ver se não tem algum carregamento que está faltando. Ou se alguma coisa não caiu pelo caminho, se não se perdeu alguma coisa, vamos procurar, vamos ver onde é que está. E aí manda mensageiro para um, manda mensageiro para outro, tem alguma carga? Não, tudo que tinha já foi. O que está faltando então? Até que eles descobriram que aquela pedra que alguém disse que não precisava, que era estranha, que era esquisita, pois aquela pedra era a principal pedra de esquina, é a que daria todo o sentido da obra. Amém, Jesus. Agora Jesus chega aqui para eles e mostra essa mesma coisa. Mostra o quê? Que outra vez eles estavam construindo, preparando o caminho para que um dia o Messias viesse. Eles também estão sendo o construtor. E outra vez a pedra, que é Jesus Cristo, estava chegando
e outra vez a pedra estava sendo outra vez rejeitada. E Jesus Cristo é essa pedra, a principal pedra de esquina, amém, que foi rejeitada, né? Amém. Então nós temos duas coisas. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, não se esqueçam mais disso. Amém. Então quando Jesus chegou naquela construção, ele percebeu que faltava uma pedra. E essa pedra era a pedra de esquina, a pedra de fundamento. Quando Enoque, quantos aqui sabem que Enoque construiu aquela principal pirâmide? Vocês sabem? É? Quem não sabia fica sabendo agora. Enoque foi que construiu aquela principal pirâmide, aquela, é a maior. E aquela pirâmide foi construída tão perfeitamente que ela está localizada num lugar onde ela nunca pega sombra. O sol nasce pela manhã, passa meio-dia por ela, se põe, em parte nenhuma se tem sombra nela, ela tem luz o tempo todo. Essa pirâmide já foi construída num lugar tão perfeito. A irmã Brana mostrou que a primeira Bíblia que Deus escreveu foram os Zodíacos. Então a Bíblia que Deus escreveu está no céu. A segunda Bíblia foi Enoque que escreveu na pirâmide. Vocês lembram que o profeta diz isso? E esta pirâmide, essa segunda Bíblia que foi escrita por Enoque, ela estava tão perfeitamente em harmonia com a Bíblia de cima, que a primeira Bíblia foi os Zodíacos, e a segunda estava ali a pirâmide, estava tão perfeita a harmonia que o sol podia passar por ela, não se criava sombra nenhuma. Amém? Agora nós temos aqui a terceira Bíblia, que é essa aqui escrita, e nós somos aqui a quarta Bíblia, que estamos também sendo construídos por Deus. Amém. Chegai-vos a Ele, pedra viva. Estamos sendo formados, como 2 Coríntios capítulo 3. Vós sois cartas escritas e lidas pelos homens, profetas. Nós somos a quarta Bíblia. E esta quarta Bíblia também tem que chegar ao ponto como a pirâmide. Ela tem que estar perfeitamente alinhado com essa, ao ponto de não haver nenhum tipo de sombra de dúvida e nem variação. Tem que estar perfeitamente. Está perfeitamente de acordo com a Escritura. Então, a luz dessa palavra aqui, amém, tem que bater em nós de uma forma tão perfeita, tão exato, que não pode criar nenhuma sombra ao redor. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Amém. Deixa eu ler outra escritura aqui. Amém. Também nessa mesma linha. No livro de Zacarias diz assim: o Senhor dizendo para Zacarias assim: e disse-me, o que tu vê? E ele disse, eu olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e os 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à esquerda do vaso. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, tu não sabes o que é isso? Disse, não, Senhor meu. Respondeu e disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando o profeta leu essa escritura, durante a pregação dos selos, o que ele mostrou? Amém? Que essa escritura serviu durante toda a era negra da igreja. Porque na era negra da igreja, as pessoas eram obrigadas a ser católicos. Senão morria. Então a escritura está dizendo, não é por força e por violência. Não se força ninguém a ser. É pelo meu espírito. E é pelo Espírito Santo mesmo que, sabe, se prega às vezes a vida toda para uma pessoa que só nunca capta nada. E outro você fala meia dúzia de palavras, só abriu o entendimento, compreendeu tudo. Não, como eu disse, não se encaixa ninguém nesse edifício por força. Cada um tem que chegar a se encaixar perfeitamente. Não é por força, nem por violência. Tem que ser o Espírito Santo que tem que fazer a obra na vida da pessoa. É Deus, é o Espírito Santo que convence o homem. Homem nenhum dá revelação para outro homem. É Deus que tem que te revelar. Então, se Deus não revelar,
Pode, irmão, tu perder, gastar saliva, pregar, que nada vai acontecer. Glória a Deus. E hoje, o tempo que a gente vive, irmão, crendo da maneira que nós cremos em predestinação, nós temos que fazer muito esforço mesmo para convencer ninguém. O tempo que a gente vive tem que, tem que lançar o quião, pregar a palavra e deixar assim. Creu, amém. Se não creu, o que pode fazer? Glória a Deus. Não é verdade? Vai fazer que a pessoa, né, não pode crer. Amém, Jesus? Então, não é por força e por violência, e pelo meu espírito. Aí diz assim: quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te uma campina? Porque te trará pedra angular com aclamação, graça, graça. Então está dizendo que Zorobabel, também traria aqui a pedra angular, e essa pedra clamaria graça, graça. E o profeta prega a mensagem da graça e diz assim: por que fala graça e graça? Porque essa pedra de aclamação, quando ela vem, ela traz graça, tanto para nós os gentios, quanto para nós, quanto para os judeus. Por isso que ela clama duas vezes: graça Amém. e graça. Traz graça para nós gentios e traz graça também para o povo judeu. Essa pedra de aclamação, essa pedra de coroa, essa pedra final. Quando Enoque estava construindo a pirâmide, o profeta diz que Enoque também percebeu que faltou uma pedra. Então na construção faltava duas coisas. Faltava a pedra de esquina, que era Cristo, e faltava a pedra de coroa, que também é Cristo. Faltavam essas duas pedras. Bom, antes de eu ler aqui o parágrafo da mensagem, eu só vou falar para vocês o que representa esse Zorobabel. Amém. Os irmãos sabem que Israel, amém, depois que construíram o templo de Salomão, amém, Israel pecou contra o Senhor, idolatria e pecado de Israel, adoraram outros deuses, e foram adorando, foram se rebelando, até que então Deus fez com que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Todos eles foram cativos. Amém. Por causa do seu pecado. Ficaram 70 anos cativos em Babilônia. Mas Deus prometeu que depois de 70 anos, Deus visitaria o seu povo e traria eles de volta, tiraria eles de Babilônia. E quando eles voltassem de Babilônia, o templo Jerusalém, que um dia foi destruído por Nabucodonosor, seria outra vez reconstruído. E os irmãos lembram que tinha profecias que dizia, né? A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Né? Deus mostrando que a reconstrução que seria feita, ela teria uma glória muito maior que teve a de Salomão. Amém. É um tipo da igreja primitiva. A igreja primitiva tem uma glória muito grande. 120 no cenáculo. Um vento impetuoso como veemente entrou por aquele lugar, encheu todos do Espírito Santo. Aquilo se tornou-se uma super igreja. Havia tantas coisas no meio deles que a sombra do Pedro curava doente. Para vocês imaginem que glória que foi aquela glória da primeira casa. Que uma pessoa mentiu para o Espírito Santo, na mesma hora a pessoa caiu morta, e leva embora. Não teria como orar, é maldição. Aí chega a esposa ali, tenta dar uma ajudadinha, é mais ou menos isso aí, tu mentiu junto, vai morrer também. Então, realmente, o profeta diz, não era Atos dos Apóstolos, era o ato do Espírito Santo nos apóstolos. Amém. De tão forte que era aquilo. Mas se a promessa de Deus, se a Bíblia de Deus é uma repetição, se o Velho Testamento é um tipo, e a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, certamente a glória dessa segunda casa que está sendo reconstruída tem que ser maior do que aquela primeira. Amém. O profeta disse, um dia desse haverá um estrondo muito grande, e isso trará um verdadeiro batismo com o Espírito Santo para a noiva de Jesus Cristo. Aleluia. E ela chegará a ser uma super igreja, uma super raça. Aleluia. E ela terá o assim diz o Senhor, Amém. ou permanecerá calada. E nós chegaremos a um ponto tão certo que o profeta disse. Para um tempo atrás servia essa frase que se dizia, a morte é certa. O profeta disse, para nós hoje não podemos mais dizer que a morte é certa. Para alguns que vivem, podemos dizer que a morte é incerta. Porque Paulo diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos em um abrir e fechar de olhos ante a última tormenta de Deus. Então, certamente esta glória
é maior do que aquela glória daqueles irmãos que tiveram todos eles morrerem, para que esta glória aqui maior pudesse se cumprir nesses dias. Quando eles retornam, Deus levanta esse homem aqui, esse príncipe, chamado Zorobabel. Zorobabel tinha uma missão. A missão dele, ele era o construtor, ele era o homem que entendia de construção. E eu sempre digo para os irmãos, irmãos, nós estamos seguindo os rastros de um profeta. Qualquer pessoa que tentar caminhar pelas escrituras sem seguir o rastro de um profeta, ele vai se perder. E vai se perder feio. O sistema aí constrói um muro e vão embora construindo um muro. Levanta o muro, se divide entre eles e o muro vai embora. Esta mensagem não está construindo um muro, uma denominação. Esta mensagem está construindo um tabernáculo para que Deus possa habitar nesse tabernáculo. Amém. E quando se constrói um tabernáculo, temos que dobrar esquina. Então, se nós formos dobrar a esquina, essa esquina que está sendo dobrada, temos que seguir o rastro de um profeta. Onde o profeta dobra, queremos dobrar. Onde o profeta para, nós queremos parar com ele. O problema é que às vezes o profeta para e as pessoas seguem adiante. Então a gente vê toda essa confusão, porque existe tantos problemas. Mas Deus enviou um príncipe nesse dia, o Zorobabel desses dias, que também foi levantado por Deus. Depois de sairmos de Babilônia outra vez, quando a voz de Deus clamou, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes de seus pecados. Quando essa voz de Deus soa, Apocalipse 18, versículo 4, chamando o povo para sair outra vez de Babilônia. Para quê? Sai de Babilônia porque vamos reconstruir outra vez o tabernáculo do Senhor. Então tinha o homem certo para fazer isso. Amém? Vocês estão felizes? Amém. O profeta diz aqui, falando sobre essa escritura, ele vai ler de novo aqui e ele mostra o quadro correto. Ele diz assim: e tomou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? Eu disse: olho, e eis um castiçal de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isso? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vê você? A mensagem não virá através de grandes poderes, mas através do Espírito de Deus. Último versículo, 7º verso. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça a graça, a ela. O profeta agora começa a falar. Somos todos familiarizados dessa escritura que lemos na Bíblia. Nós sabemos que isso foi durante o tempo da preparação para a restauração do templo. E Zorobabel era um grande príncipe entre o povo, o qual havia feito a fundação do edifício. Agora eu quero que você coloque em seu pensamento espiritual, um tanto com as capas, nesta manhã. Como pensamos? E este grande príncipe havia determinado que reconstruiria a casa do Senhor. Então, quando ele o fez, ele havia lançado a pedra fundamental. Então, a primeira coisa que Zorobabel faz, coloca de novo a pedra fundamental. Toda pessoa que constrói, principalmente grandes edifícios, sempre se coloca uma pedra fundamental. Vocês lembram quando o profeta fez o tabernáculo, que ele colocou a pedra fundamental e colocou as folhas da sua Bíblia dentro dessa pedra fundamental? É a pedra de fundamento. É o princípio da construção. Então, a primeira coisa que Zorobabel faz, coloca a pedra de fundamento. O que o profeta fez a primeira vez? Qual foi a primeira parte do ministério? Não foi levar nós de volta à fé apostólica? O que Malaquias 4 estava fazendo? Malaquias capítulo 4 estava colocando de volta a pedra de esquina. Amém, Jesus? Vocês conseguem compreender isso? Amém? Malaquias capítulo 4 estava colocando essa pedra de esquina outra vez que tinha sido perdida.
Amém? Quando nós lemos lá em Apocalipse, que fala a respeito da besta, que diz que a besta, que era e não é, ela vem do abismo. Aí o profeta diz, por que ela vem do abismo? Porque ela perdeu o fundamento. E quando se perde o fundamento, você está num buraco. Né? Então, quando o catolicismo iniciou, a primeira coisa que tiraram Jesus de cena. Tiraram o nome de Jesus e tiraram Jesus de cena. Quando eles tiraram Jesus de cena, o que eles estavam tirando? Eles estavam tirando a pedra fundamental. A igreja ficou sem fundamento. Quando a igreja ficou sem fundamento, aonde ela cai em um grande abismo. Por isso ela foi à perdição. Então o que Deus faz? Deus levanta o Zorobabel desses dias, de acordo com Malaquias 4, para quê? Para trazer de volta essa pedra de esquina, essa pedra de fundamento, Jesus Cristo. E olha, irmãos, você lê as mensagens e nota que como que o profeta de 46 a 60, 62, como o profeta batia a respeito do batismo em nome de Jesus, a respeito de Deus ser único, que às vezes nós estamos lendo as perguntas e respostas, para nós fica parece maçante, fica cansativo, como tu já sabe, e aí tu vê que as pessoas fazem a pergunta e outro faz de novo, tu fica até pensando, meu Deus, por que as pessoas não usaram o tempo para fazer outro tipo de pergunta? Mas era necessário. O que Deus estava fazendo? Claro que o Mombran tinha grandes coisas para falar para aquelas pessoas, mas ele sabia que antes de falar as grandes coisas, ele precisava colocar um fundamento primeiro. Ele tinha que trazer o fundamento de volta. Aleluia. Jesus Cristo é o principal pé de esquina. E aquela mulher se revoltou com o irmão Brana e disse, irmão Brana, eu tenho uma coisa contra o senhor, o que tem contra mim? Que o senhor gava demais Jesus, fala muito de Jesus. Mas olha, irmão, vou dizer uma coisa para ti, se eu tivesse 10 mil línguas, seria pouco ainda para falar do que Jesus Cristo é para mim. Amém. Mas ele era só um homem. Não, ele era Deus, eu vou provar para ti que ele era homem, então me prove que ele era homem. Quando Lázaro morreu, foi lá para visitar Lázaro, quando chegou na sepultura, veio, ele chorou, porque ele era homem. Mas sim, senhora. Quando ele chorou, era o homem Jesus. Mas quando ele disse, Lázaro, sai para fora, Amém. aquilo era Deus. Amém. Amém. Porque o homem não pode ressuscitar um homem que está 4 dias morto. Amém. Ali era Deus ressuscitando Ele Lázaro. corrigiu o profeta. Estão sempre querendo, né? Amém. Então ele sabia que tinha que trazer essa pedra de fundamento para a igreja. E vocês lembram que ele foi chamado por aqueles ministros, que o irmão Brana não ia participar daquela reunião. Chamaram ele e o Espírito Santo disse, tu vai. Só que antes de tu ir, claro, Deus mostra o sobrenatural para colocar temor nas pessoas. Antes de tu ir, eu vou te mostrar para ti. A reunião não vai ser feita em tal lugar, vai ser em outro lugar que tu vai ir. O irmão fulano vai estar sentado perto de ciclano perto de Beltrano, e o Espírito Santo mostrou tudo por irmão Brana. Aí o irmão Brana chamou alguns irmãos, um deles foi Tom Hicks, disse, olha irmãos, eu vou dizer uma coisa para ti. Tu não comenta nada agora, só como testemunho. A reunião não vai ser tal lugar. Não vai estar alugado? Não vai ser. Vai ser no outro lugar. O irmão fulano vai estar perto do irmão ciclano vai estar perto do Beltrano, e vai ser assim, assim, assim. Irmão Brana, espero que tu vai ver. O irmão chegou no dia da reunião exatamente, não saiu naquele lugar, foi para outro lugar, os irmãos todos sentados, cada um onde o Espírito Santo tinha mostrado. Amém. Irmão Brana se levantou, irmão Tom Hicks, eu não falei para o irmão que a reunião ia ser assim, falou, eu não falei que o irmão está sentado. Ô irmão, aquilo gerou um temor naquela turma, aquele monte de teólogo, tudo pronto para massacrar. A irmã Brana se levantou, 3 coisas que eles tinham contra o profeta: semente da serpente, segurança eterna e o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As 3 coisas que eles tinham contra o irmão Brana. Entre outras, mas eram as principais. O irmão Brana se levantou, depois de mostrar isso, abriu a Bíblia e disse assim, bom, quem é o primeiro que quer se colocar do meu lado para provar que eu estou errado? Não se levantou nenhum. Leia. Aí quando não se levantou nenhum, eu disse, então irmãos, saem do meu caminho. Deixa eu construir. Eles vão dizer nas eleições lá, lembra quando o Lula se reelegeu, que o slogan do Lula era deixa o homem trabalhar? Foi mais ou menos, deixa o homem botar pedra, rapaz. O que vocês estão se metendo? Outra vez os edificadores denominacional tentando construir. Aí quando o príncipe desta era traz a pedra de fundamento para colocar, eles não querem. Querem ficar o quê? Numa Santíssima Trindade? Não foi isso? Aí o irmão prega a divindade explicada, irmãos. Eu não sei quem já leu aqui a divindade explicada.
Irmão, quando tu lê a divindade explicada, nós que somos leigos, tu compreende perfeitamente o que o profeta está mostrando, Deus único, Deus, batismo corretamente, e lá aqueles 70 ministros, teólogos, estudantes, não captaram, terminou a reunião, irmão Brana, nós vamos procurar o Senhor para nos batizar. O profeta diz, nunca nenhum deles apareceu. Nunca foram. Que está conformado com a denominação, ele não ser expulso, né? Então era isso que o profeta estava fazendo, colocando fundamento. O tempo todo colocando fundamento. Mas a promessa de Deus não ficaria apenas nos fundamentos. Por isso que eu digo que as pessoas às vezes, eles prevaricam, né? Não, irmãos, eu vejo pastores da mensagem dizendo, irmãos, não precisa essas coisas, não. Temos que viver uma vida cristã, amar Jesus, sim, vamos viver uma vida cristã, amar Jesus, mas Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está enviando a sua palavra. E recentemente uma irmã que congregava lá no outro tabernáculo veio para congregar conosco. O pastor dela chegou na casa dela e disse, irmã, eu vou te aconselhar. Olha que conselho. Meu Deus, né? Tantos conselhos bons que você pode dar para uma pessoa. Aí o pastor dá a mensagem, dá esse conselho para a irmã, diz assim, eu vou te aconselhar uma coisa, irmã. Não lê os 7 selos, vai ficar toda confusa. E eu desejando, eu chego nos cultos, eu quase imploro para os irmãos, leem as mensagens. Eu mando mensagem para as pessoas, qual é que está te faltando? Vai, leva. Às vezes empresta até as minhas. Eu sei que não vai voltar mais, tempo de fome, todo mundo quer mensagem. Mas, irmão, que bênção ver o grupo lendo, falar alguma coisa, dizer amém, saber que é verdade porque eles já leram. Amém. E os pastores com medo, não lê, vai te causar confusão. Mas graças a Deus que ela estava revelada já. Mas olha, pastor, ele falou, mas nada do que ele falou foi o suficiente para tirar o que está no meu coração. Amém. Amém? Ela estava assistindo os cultos pela internet e o Espírito Santo tinha aberto os olhos dela, tinha captado a revelação, não teve como tirar. Amém? Foi o que eu preguei uma outra ocasião aqui. Isso aí, Deus me livre de dizer essas coisas, mas é a verdade, Jesus, eu tenho que falar. São pastores filisteus que querem entulhar os poços que Elião Brana cavou. Não bebe da água e não querem que o povo beba. Verdade. Deixa só para nós. Isso a Igreja Católica fez, irmão. Ninguém tem acesso à Bíblia. A Bíblia é só do sacerdote. Vocês, os leigos, não vão compreender nada a respeito disso. Lembra que a Igreja Católica fazia isso aí na Idade Média? Pode ler na história. Ninguém tinha acesso à Bíblia, somente o sacerdote. Por que não? Vocês são os leigos, vocês não vão compreender nada. E a justificativa de um bispo foi Martinho Lutero, quando Martinho Lutero começou a protestar. Ô Lutero, pensa bem. Olha como o diabo é estratégico. Pensa bem. A Bíblia diz que se o teu olho faz tu tropeçar, tu arranca ele, porque é melhor tu chegar com um olho no céu que com os dois no inferno. Esse bando de ignorantes, porque tu começar todo mundo a arrancar os olhos fora. Que argumento bonito. Não é um bonito argumento? Quase que encaixa. Não é o mesmo espírito? Irmã, vive uma vida humilde, amando Jesus Cristo. Não precisa ler o 7 selos, pra quê, irmã? Deixa que o pastor lê e te ensina. Não é o mesmo espírito católico? Só trocou de máscara. Só a Igreja Católica estava se infiltrando no meio da mensagem. Verdade. É o mesmo espírito que saiu de Laodiceia e se arrasta. O diabo sempre assim. Levou um pontapé do céu, desceu, já foi direto para o Éden. Nunca ele fica afastado. O povo da mensagem está lá longe e o diabo está lá na denominação distante de todo mundo. Não, senhor! Verdade. Onde é que está essa gente agora? Vocês estão aí? Bom, vocês já são meu mesmo. Fique aí. Fique aí me adorando. Olha, se a serpente se rasteja com meio do povo da mensagem. E se não vigiar, aqueles mesmos espíritos começam a operar. Bem dessa forma. Não precisa capaz para que essas coisas. Amém. Graças a Deus, meu, que nós temos recebido. Aleluia. Amém. Nós temos aceitado. Amém. Eu desejo, quero ver todo mundo lendo. Quero que todo mundo passou, estou lendo 7 selos. Amém. Amém. Não entendeu? Mas lê de novo. Não, continua lendo. Amém. Amém, Jesus. Os 7 selos é uma carta de amor que Deus escreveu para a sua igreja. Amém. Amém. Os 7 selos foi aquilo que a Bíblia diz que Deus se agradou em nos revelar os seus segredos, o seu mistério. Deus quis revelar isso, foi do agrado do Pai. Irmão, se Deus se agradou de me revelar, eu quero saber a minha história. E que ninguém venha me impedir de eu saber isso. Amém? Que ninguém venha de entulhar poço
Nós estamos aí capados do evangelho para desentulhar. Vamos tirar fora essas pedras. Vamos lá, vamos tirar para fora casamento e divórcio. Vamos tirar para fora 7 eras. Vamos tirar para fora 7 selos, estatua de varão perfeito. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Amém, Jesus. Como... Aleluia. Deixa eu continuar lendo um pouquinho mais aqui. Daqui a pouco vocês mandam eu parar, porque eu me empolgo, viu? Diz assim, e lendo um pouquinho mais adiante, nós encontramos que Deus disse a Zorobabel. Então, quando eu ler aqui, já sabe, já coloque a figura. Está falando ao mensageiro desta era, né? O que aconteceu com Zorobabel, aconteceu ao mensageiro também. Né? Diz assim, e lendo mais adiante, nós encontramos que Deus disse a Zorobabel, Zorobabel tem fundado com as suas mãos, colocado a pedra de fundação. E ele também trará a pedra angular. Pronto. Está determinado. O mesmo que traz a pedra de fundamento, que trouxe batismo no nome de Jesus Cristo, Santa Ceia com vinho e pão alto, seria o mesmo que traria a pedra de coroa. O complemento da obra, todo o mistério de Deus revelado. E eu disse no culto ontem, já vou até dizer aqui de novo, porque esses espíritos aparecem, viu, Kleber? Aparece. Esse que eu vou falar, esse espírito aparece. Esses espíritos, como apareceu esses espíritos no mundo depois que saiu essa mensagem? Mombra disse, o problema de Lutero não foi protestar a Igreja Católica. O problema maior que Lutero teve foi que ao redor desse protesto que ele começou a protestar, surgiu tanto tipo de ismo. Apareceu pessoas matando por causa do protesto, não quer continuar sendo católico, não quer virar protestante, começaram a matar também. Sabe que o diabo rodeia o verdadeiro avivamento para ofuscar. O diabo faz isso. Pode ver, irmão, Deus envia um avivamento verdadeiro, olha como começa a surgir coisa ao redor daquilo para ofuscar os olhos das pessoas. Aparece um monte. E aparece uns dizendo assim, não, o irmão Brana é mensageiro de Malaquias 4, 5, 6, que veio restaurar a fé, mas a pedra de coroa, ele está preparando a plataforma para outro que ia vir. E apareceu um lá do Caribe, que vocês já ouviram falar, chamado William Souto Santiago, e diz, eu sou o 8º mensageiro, que o irmão Brana estava preparando o caminho para mim. E arrastou multidão após ele. Parece que recentemente ele faleceu. E aí apareceu um outro, mais astuto ainda, lá da Costa do Marfim, chamado Caco Philip. Botou fogo em tudo. O Caco Philip queimou a Bíblia, queimou as mensagens. E disse, não, isso tudo foi para os dias deles, agora a mensagem de outro é a mensagem de Caco Philip. E aí, como é que ele cita a Escritura? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus a não ser por Caco Philip. É assim que ele cita a Escritura. É assim, eu vi isso, alguém me contou, não acreditei, mas ele realmente fala isso abertamente. E, irmão, olha como o diabo é estratégia. O diabo não dá ponto sem nó. Não, você não pensa que vocês estão brincando aí com um camaradinho que não conhece nada, que ele sabe muito, hein? Ele te conhece, conhece as suas fraquezas, conhece as tuas concupiscências. Ixi, ele que sabe como te dar um golpe. Boa. Temos que vigiar. Falei aqui no culto passado aqui a respeito. Lembra que eu falei aqui? Verdade. O caçador é o legítimo caçador, sabe como caçar presa. Olha a estratégia dele. Diz assim: William Branham é o mensageiro do entardecer. Olha o pensamento. William Branham é o mensageiro do entardecer. Por isso que William Branham era índio. A pele índia, a pele morena de um índio. Entardecer, penumbra. Não é nem claro e nem negro. Fica entre uma e outra. Entardecer. Mas Deus diz que enviaria o clamor da meia-noite. E o clamor da meia-noite é escuro. Então o mensageiro do tempo do fim, do clamor da meia-noite, teria que ser um negro. Por isso que, no caso, ele é negro, ele é africano. É estratégica. Tem gente que entra. Gente que entra, ele ganhou o pastor dele, que era da mensagem, batizou o pastor de toda a igreja. Ainda disse, eu fiz o que o William Branham não conseguiu fazer. O irmão Branham nunca conseguiu ganhar o pastor dele para a mensagem. Eu ganhei o meu e ainda batizei todos eles de novo. E com a mensagem na mão. Amém, Jesus. Mas quando nós lemos aqui o profeta pregando isso, irmão, aqui tira qualquer dúvida das pessoas. Aqui fica claro.
Tá meio atrasado, né, Lucas? Tá no final da pregação já. Glória a Deus. Arruma um lugarzinho pra ti, senta lá da Tayane lá. Isso. Amém. Então diz assim: ele lançará a pedra do fundamento e ele também trará a pedra angular. Amém. O mesmo mensageiro que trouxe os fundamentos de Deus é o mesmo mensageiro que traz a pedra angular. Não existe oitavo. O oitavo é Jesus Cristo. Amém. O oitavo é eternidade. O que é o oitavo? O oitavo é retornar ao primeiro dia outra vez. Amém. Quando, amém, essa mensagem trouxe Jesus Cristo de volta. Jesus é o oitavo. O que o oitavo faz com nós? Nos leva nós ao primeiro dia outra vez. O primeiro dia leva nós lá para a era de Efésios. Amém? Amém. Por isso que nós cantamos, né? Somos os Efésios desta era final. Amém. Oitava eternidade, levando nós de volta ao primeiro dia, a era de Efésios. Vocês estão felizes? Amém. Só para encerrar essa parte aqui, diz assim: eu quero que você observe, ele nunca disse que ele traria a pedra de esquina, ele trará a pedra angular. Sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra de esquina, e ele também é a pedra angular. Agora, se pensarmos por uns poucos minutos, que o sétimo mensageiro da igreja era para restaurar a fé dos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez. Amém? Amém. Sob o poder do Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo, Deus trará a igreja nesses últimos dias. Amém. Graças a Deus. Para encerrar, deixa isso aqui para os irmãos. Amém. Tem uma escritura que diz assim, eu creio que é São Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz assim: porventura achará fé na terra quando se manifestar o Filho do Homem? Não tem essa escritura? O que a Bíblia está indagando? É uma pergunta. Quando o Filho do Homem se manifestar, vai encontrar fé na terra? Então, nós temos que colocar isso na nossa mente, nossa consciência, isso. Que o Filho do Homem não poderia se manifestar enquanto não tivesse fé na terra primeiro. Porque quando o Filho do Homem se manifesta, nós temos que ter alguma coisa que oferecer ao Filho do Homem. Não é assim sempre? Por exemplo, o quadro que nós temos horrível dos profetas. Quando Jesus está sentado no poço, esperando a mulher do poço aparecer, e Jesus diz para ela assim, ó, dai-me de beber. E ela diz, eu não posso, você é fundo, eu não tenho corda. Infelizmente, ela não tinha nada para oferecer para o Senhor Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem se manifesta, nós temos que ter alguma coisa que apresentar para Ele, não é isso? Bom, já volto nessa escritura de novo, e só citar outra escritura para vocês. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, 20, 21, fala assim, que convém que os céus contenha Jesus, então o céu retenha, segure Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, enquanto tudo não fosse restaurado, o céu não podia liberar Jesus. Tinha que reter, segurar ele. É assim que acontece? Bom, por isso que a primeira parte do ministério de Mombrana é fazer o quê? É restaurar a fé primitiva, a fé apostólica. Trazer o fundamento. Quando ele traz o fundamento, restaura a fé apostólica, então agora tu tem alguma coisa para oferecer para o Filho do Homem. Vocês entendem isso? Amém. Tem alguma coisa para oferecer. Agora tu está tipificado naquele ladrão que estava com José, que representava o ladrão da direita. Lembra o que o profeta disse? Aqueles dois ladrões que estavam lá, aqueles dois homens que estavam com José, o padeiro e o copeiro, representavam o ladrão da direita e da esquerda. Lembra disso, né? E o profeta mostra esse quadro e diz assim, ó, aqui esse quadro, você já viu esse quadro inteiro? Esse quadro inteiro, aqui está o jovem rico que chega e chama Jesus. Jesus está caminhando nessa direção e aqui o jovem chama ele. Bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus olha
para a esquerda. E a gente sabe que o jovem rico foi condenado. Não foi? Bom, para dizer que aquele jovem, aquele mesmo que estava lá no inferno lá, que disse, manda Lázaro molhar os dedos nos lá, passar, que eu não suporto, estou olhando, mas aquele era o mesmo jovem rico. Bom, para dizer que aquele mesmo que desmanchou todos os seus celeiros e construiu maiores, ainda bem que eu não segui a Jesus. Olha só o que eu ia perder. Diz que nem agora, minha alma, descansa em paz, porque agora eu estou, muitos anos eu tenho alimento. Diz, louco, nessa noite eu vou te pedir a tua alma, para que ter apresentado? Não, mas esqueci mesmo. Então ele foi condenado. E vocês podem ver que a inspiração do artista fez com que ele olhasse para a esquerda. E o profeta disse, quando eu virei a foto para a direita, que apareceu nosso Amém. Senhor Jesus Cristo, que foi para nós, Aleluia. ele está olhando para a direita. Amém. Porque nós somos da direita que se salva. Lembra-se de mim quando entrar no paraíso. Amém? Amém. Você é o da direita? Amém. 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 Se você é o da direita, você é o copeiro que estava lá com José. Não o padeiro que morreu. O copeiro que retornaria à presença do rei. Amém. E o que o copeiro, ao retornar para a presença do rei, o que ele tem para apresentar para o rei? O que ele tinha para apresentar para o rei? Ele tinha vinho, ele era o copeiro, ele servia vinho para o rei. O que o profeta diz que vinho é? Vinho é revelação, estímulo. Então, quando Jesus se apresenta para ti, amém? Quando o Filho do Homem se apresentou para nós, o que tu tinha para oferecer para ele, Nestor? Não tinha justiça própria tu para apresentar. O que tu tem para apresentar humanamente? Nada. Glória a Deus. Eu sou bonitinho, sou feinho, sou tortinho. Nada tem para oferecer para Deus. A justiça humana, trapo de imundícia. Mas tu tinha algo que veio da parte dele que tu podia apresentar para ele. Aleluia. O que tu tem para me oferecer? Senhor, eu tenho um vinho novo aqui. Sou batizado no teu nome. Amém. Amém. Senhor, eu tenho um vinho novo aqui. Eu creio que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Eu tenho um vinho novo, eu tomo a verdadeira santa ceia. Eu tenho um vinho novo, eu creio que é a semente da serpente. Eu creio que o Senhor enviou um profeta. Você tinha algo para oferecer para Jesus. Amém. Porventura achará fé na terra. Deus envia o profeta, ele restaura a fé. Depois de a fé restaurada, me dizem para mim uma coisa. O céu precisava continuar contendo a Jesus? Não precisava, irmãos. Por isso que, no 7º dia, o rei Assuero estava tão feliz que não aguentou mais. Por isso que ele estava feliz do vinho que tinha bebido, estava estimulado pela revelação. Me faça entrar, rainha Vaste. Amém. Nessa 7ª era, Aleluia. o coração de Deus estava tão cheio de revelação. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós oferecemos tanto Aleluia. vinho para ele. Ele chegou na casa da Tayanto, tinha vinho para ele. Chegou no Douglas tinha. Chegou na irmã Julici, tinha vinho. Chegou na Michelle, todo mundo oferecendo vinho. Oh, o coração de Jesus estava tão cheio. Me faça entrar minha noiva também diante de mim. Deixa eu apresentar ela para o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aí estão os 2 ministérios de Ilhambrana, restaurando a fé, colocando a pedra fundamental e trazendo Jesus Cristo de volta, a pedra de coroa, Amém. a pedra cortada sem mão. E deixa eu dizer para vocês outra coisa para encerrar, agora eu encerro mesmo. Amém. Essa pedra de coroa é Jesus, mas irmão, essa pedra de coroa é Jesus através da sua noiva. Amém. Você é esta pedra final. Aleluia. Você é a pedra de coroa. Glória a Deus. É a única parte da igreja, não tem aqui as eras. É a única parte da igreja que não é um pedaço sem forma. A única parte da igreja que é uma pirâmide completa é essa igreja do tempo do fim. É uma pequena pirâmide que se encaixa na grande pirâmide. Aleluia. Você é essa pedra que... Eu vou ler, deixa eu ler aqui. Eu sei que vocês estão já querendo ir embora, ou talvez não. Mas eu vou ler aqui. Quer ver, irmãos? Como é que você é cortado? Você é cortado sem mão, você é cortado por essa mensagem. Essa mensagem está nos cortando. Essa mensagem está cortando nós. Amém. Por que essa mensagem está nos cortando nós, essa pedra sem mão? Essa pedra sem mão que somos nós, estamos sendo cortados. Para que ela seja cortada e um dia suba para a glória. Amém. Não é isso? Esta pedra sem mão ficará 3 anos e meio na glória com o Senhor. Amém. Amém.
ela estará lá. Nesse tempo, Satanás estará aqui na terra, como se fosse o dono do campinho. Aquela estátua de Nabucodonosor perfeitamente em operação, os reinos desse mundo sendo governado por Satanás. Depois de 3 anos e meio, a pedra que foi cortada sem mão, ela retorna. Aleluia. E ela retorna e ela vem Amém. contra os reinos desse mundo, e a Bíblia diz que vai desmiuçar os reis da terra. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Será a grande batalha final Aleluia. entre Deus e Satanás. Também vai ser quando vai se cumprir o sonho do irmão Walker. Enquanto aquele cavalo baio estava lá cavalgando, pensando que podia cavalgar naquele caminho, até o irmão Walker de Simão Brana. Então eu ouvi aquele grande estrondo. Amém. Quando eu olhei, eu vi o Senhor montado num grande cavalo branco. E o Senhor veio cavalgando naquele grande cavalo branco, Amém. montado como um chefe indígena. Amém? Um chefe, um líder. Amém? Aleluia. E seu cavalo era grande. E o Senhor vinha clamando e dizendo: eu cavalgarei nesse caminho uma vez mais. Amém. Aleluia. E quando aquele homem tentou andar no seu lugar, o seu cavalo era tão grande, bateu e tirou ele da estrada. E disse: ninguém pode andar nesse caminho a não ser que Deus tenha chamado para andar. Aleluia. Amém, Jesus. Nesse tempo, quando Satanás estiver cavalgando o seu cavalo baio, amém? Um dia desses, Amém. um grande cavalo branco descerá do céu. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui para os irmãos aqui. Só eu vou encerrar, tá, irmãos? Alguém pode me dizer a hora aí? Hã? 10 para 9. Ah, então tem 10 minutos ainda, não sabe? Tinha 10 minutos. Vamos lá então. Amém. Os que moram longe não se preocupem que eu vou levar todo mundo em casa, tá? Meu filho Billy Paul, ele fala durante o sono, mas ele não tem sonho com muitas frequências. Ele teve uma outra noite que o perturbou. Diz que ele sonhou que estava numa igreja e eu não tinha entrado ainda. Diz que quando entrei, fogo saltava dos olhos. E eu disse: o tempo está aqui, está terminado. Está na visão. E todo mundo começou a gritar: eu não posso, meus filhos, sabe? As pessoas deixam tudo para a última hora, né? Ai, 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 nunca ensinei o caminho para meus filhos, deixa agora ver se converto eles na última hora. E eles não dão mais tempo, né? Ai, Jesus. Até mesmo a minha esposa disse: eu não consigo fazer com que a Sara faça as orações na mesa, e assim por diante. E eu disse, e ele disse, o Billy Paul: eu tenho que buscar a Lois, o bebê. Eu disse: Lois não pode vir agora. E o bebê é novo demais para saber. Billy, a hora está aqui. Devemos ir. Eu disse: é meia-noite. Lembra o Mombrano pregando a mensagem de festa trombeta? Eu olhei para cima e disse: a meia-noite está aqui. Hã? Agora, antes do amanhecer, Jesus estará aqui. A gente sabe que esse amanhecer não é amanhecer físico, é amanhecer espiritual. Se não é assim, então eu sou uma falsa testemunha de Cristo. Alguém falou abertamente e disse: ninguém sabe o minuto nem a hora. Sabe as pregações que dizem, né? Não, mas ninguém sabe o dia nem a hora. No sonho também está acontecendo a mesma coisa. Ele disse: eu nunca disse minuto e nem hora. Eu disse em algum tempo entre agora e o amanhecer. Irmãos, que hora espiritual que tu está vivendo? Você está vivendo exatamente nesta hora, Kleber. Entre a meia-noite e o amanhecer. Amém. Amém. E o profeta pregou 13 minutos à meia-noite e pregou também ao nascer do sol. Shalom. Amém. Bom dia. Aleluia. Estamos nesse horário. O profeta disse: o rapto estará entre as 6 e as 9 da manhã. Ele está falando de um horário físico, horário espiritual, entre a meia-noite e o amanhecer, na 7ª vigília. Amém. O rapto. E não pense que rapto é só subida. Porque o profeta disse: o rapto é uma revelação. Amém. Antes de você subir, tu tem que estar no rapto, nessa Aleluia. revelação. Amém. E a revelação, que é o rapto, é a mensagem do Amém. profeta. Aleluia. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aí está o rapto. Estamos dentro disso. Amém. O rapto é uma revelação. Aleluia.
Aleluia. Eu nunca disse minuto, meia hora, eu disse entre agora e o amanhecer. Eu disse, vamos. Eu disse, mas nós estamos no tempo, vamos. E nós entramos no carro e partimos, e nós começamos a subir a montanha, e quando fizemos, parecia que a luz estava vindo nos céus, só que escuro sobre a terra. E ele disse que eu encostei na margem da estrada, conservei minhas mãos assim, e fogo ainda saltava dos meus olhos. E ele disse que eu disse, Senhor, eu tenho feito tudo isso por tua ordem. Eu tenho feito isso simplesmente porque tu me disseste para fazer dessa maneira. Eu tenho feito essas coisas de acordo com o que tu me disseste. E eu fiz um sinal. Amém. E uma grande montanha de granito. E uma luz sem mão cortou uma pedra da montanha, pesando centenas de toneladas. Amém. E aqui ela veio. Eu disse, virem as suas cabeças. Não olhem, estará tudo terminado apenas em alguns minutos. Disse que então um grande e santo silêncio se estendeu em todo lugar. Quando eu leio aqui um grande santo silêncio, o que tu te lembra? Hã? Amém. Alguém pode me dizer? Quem não estava no culto ontem, alguém pode me dizer o que te lembra aí? Hã? Não é da novela. Não é bem isso. Vai, Michele, fala. Vai, tu tá então, que tu lê bastante mensagem. Hã? Vai, Marcos, tu que escuta bastante. Hã? Então deixa eu responder então. Capítulo 8 de Apocalipse. E havendo aberto o 7º selo, Amém. houve silêncio no céu. Aleluia. Por quase meia hora. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Houve um grande silêncio se estender em todo lugar, enquanto essa pedra vinha em direção ao lugar. Pode ser mais tarde do que a gente pensa. Aí, veja. Isso é exatamente bíblico. Veja você. A pedra sem mão cortada do monte. Deus abençoe. Amém. Amém. Vocês são pedras vivas de Deus.